O início da guerra invisível. Existe uma força invisível em cada conversa. Uma dança entre percepção e poder. A maioria entra em diálogos tentando se explicar. Os mais sábios entram tentando dominar. A linguagem é o campo de batalha mais antigo do mundo. Muito antes da pólvora, do aço, da espada, os homens já duelavam com palavras. E os que venciam não eram os mais certos, eram os mais preparados. Há uma técnica tão sutil, tão devastadora, que pode fazer qualquer agressor se desculpar sem perceber. Foi registrada por um filósofo florentino, observando diplomatas enfrentando invasores franceses. Eles não gritaram, não revidaram, não se defenderam. Eles fizeram algo muito mais perigoso. Transformaram a força do ataque em prisão. O resultado? Generais que chegaram com armas saíram oferecendo alianças. O segredo? O controle do ritmo, da intenção, da imagem. Imagine uma conversa comum, sobre trabalho, relacionamento, planos. De repente, algo muda. A temperatura invisível cai. As palavras ganham garras, o olhar estreita. E então vem a primeira investida. Então você é daqueles que... Você sente algo, mas sua mente hesita. Será que eu estou exagerando? Será que foi só um comentário inofensivo? Essa dúvida é a sua fraqueza. Maquiavel chamava esse momento de ensaio do veneno. É quando o agressor testa sua blindagem. Começa com sutileza, porque sabe que se for direto, você reage. Então, ele lança uma agulha, não uma espada. E se você ignora a agulha, ele traz a lâmina. A maioria de nós foi condicionada a ser educada, a não criar conflito, a ser madura, racional, cordial. Mas os agressores verbais contam com isso. Eles confiam que você vai hesitar, que você vai se calar, que você vai se explicar, enquanto eles posicionam a armadilha. Quando você percebe, já é tarde. Você não está mais conversando, você está lutando por controle, tentando se defender de algo que nunca deveria ter entrado na sala. O filósofo florentino mapeou os sinais. O tom ligeiramente paternalista, a pausa antes de um julgamento, o uso sutil da palavra sempre ou nunca. É uma cartilha, mas a primeira defesa não é o contra-ataque, é o reconhecimento. Alguém decidiu que você é o inimigo, e isso é desconfortável, mas ignorar esse fato te enfraquece, porque você não pode vencer o inimigo que se recusa a ver. Agora vem o golpe mais comum e mais mortal: a distorção estratégica. 4 palavras, simples, mas assassinas de reputações. Então você está dizendo que... Elas não querem saber o que você disse, elas querem reescrever o que você disse. Quando você responde, não, eu não disse isso, você já perdeu, porque aceitou que precisa se justificar, aceitou o novo roteiro deles, aceitou a autoridade deles sobre a narrativa. O filósofo via isso repetidamente nos palácios de Florença. Políticos experientes destruídos em segundos, porque tentaram se defender da distorção em vez de desmascará-la. A resposta correta? Fria, cirúrgica, sem emoção. Isso não foi o que eu disse. O que eu disse foi... E então você repete suas palavras exatas, sem alterar o tom, sem se justificar, sem parecer ofendido. Essa tática transforma o agressor no mentiroso, porque agora ele precisa explicar por que distorceu. Mas os ataques raramente vêm sozinhos. Eles vêm como tempestades. Você já viveu isso? Você sempre faz isso? Você nunca ouve? E aquela vez em janeiro? E quando você sumiu? Você tenta responder, mas antes de terminar, vem outra, e mais outra. Essa é a técnica da avalanche. O cérebro entra em pane. Você perde a linha, gagueja, se contradiz, se sente culpado por coisas que nem entende. Maquiavel observou essa prática sendo usada publicamente, não para esclarecer, mas para esmagar. Ele chamava isso de a política da confusão. O objetivo não é obter respostas, é destruir a sua estrutura interna. E a resposta mais poderosa para essa técnica não é correr, é parar. Respire,
Assuma o controle do tempo e diga: vamos por partes. Qual a sua primeira pergunta? Essa simples frase aniquila a estratégia da avalanche, porque a força o atacante a escolher um único caminho e remove a única vantagem que ele tinha, a velocidade. Quem controla o tempo, controla a conversa. Eles ficaram irritados, porque a raiva deles dependia da sua pressa. Agora, cada argumento precisa andar sozinho, e a maioria deles cai de cara no chão. Mas você ainda não venceu. Você apenas não perdeu. Agora vem o contra-ataque. Mas não é o tipo de contra-ataque que esperam. Você não levanta a voz. Você não acusa. Você pergunta. Por que você está perguntando isso? O que exatamente você quer dizer com isso? Qual evidência você tem disso? Essas perguntas não são defensivas. São lâminas, porque elas obrigam o agressor a se expor. Pessoas agressivas não gostam de ser questionadas. Elas querem ser as que perguntam, não as que respondem. Quando você pergunta, você quebra o script, desalinha o plano, tira o centro deles. E enquanto eles tentam formular uma resposta, você observa, você planeja, você retoma o trono da conversa. Essa é a primeira parte, o começo da guerra silenciosa, das palavras que não são só palavras, mas armas disfarçadas. A verdadeira vitória começa quando você para de reagir e começa a conduzir. Na parte 2, vamos mergulhar nos ataques mais perigosos, aqueles que vêm com elogios, com empatia, com abraços envenenados. Mas por enquanto, lembre-se, você não é obrigado a responder. Você não é obrigado a explicar. Você é livre para reconhecer, expor, questionar e dominar. Contra-ataques que silenciam o inimigo. Você já aprendeu a neutralizar os ataques óbvios, a desacelerar o ritmo, a destruir distorções, a controlar o tempo da conversa. Mas agora entramos no campo mais traiçoeiro da guerra verbal. Os ataques que não parecem ataques. Às vezes o golpe mais letal vem com um sorriso, com um elogio disfarçado, com uma frase que parece empatia, mas tem veneno na base. Você é tão sensível, isso é admirável. Você se importa demais, deve ser difícil para você. Não é culpa sua, você só não entende ainda. Soam suaves, mas são punhais cobertos de veludo. O estrategista florentino observou isso em cortes e tribunais. Era a arte de humilhar sem parecer hostil, a agressão disfarçada de empatia. E a maioria engole, acredita, agradece. E assim se ajoelha. Porque o objetivo dessas frases não é esclarecer, é colocar você abaixo na hierarquia sutil da conversa. É te transformar em alguém que precisa de orientação, de aprovação, de ajuda. A defesa contra isso? Não negue, não agradeça, não ataque. Você espelha, você transfere. Exemplo: você é tão sensível, deve ser difícil. E você? Como lida com isso quando acontece contigo? Simples, elegante, devastador. Você devolve o foco, revela a tentativa de manipulação e obriga o outro a entrar no espelho que criou. Porque agora ele precisa se explicar. Agora a luz está sobre ele e você permanece intocável. Mas o jogo verbal tem uma última camada, um labirinto onde poucos escapam. É quando o agressor percebe que não pode mais controlá-lo e muda a estratégia. Tenta te acusar por existir. Você só pensa em si mesmo. Você é ambicioso demais. Você é frio, calculista. E esse tipo de ataque é o mais difícil de ignorar, porque toca o núcleo da autoimagem, faz você querer se defender com todas as forças. Mas aqui está o segredo. O ataque à identidade só funciona se você negar. A arma final é a concordância estratégica. Não concordar com a malícia, mas com a estrutura do ataque. Você é ambicioso demais. Resposta: sou. E é exatamente por isso que cheguei até aqui. Você só pensa em você. Sim, me coloco como prioridade. E funciona. A mente do agressor trava. Ele esperava resistência, esperava negação, esperava justificativa. Mas você deu consentimento. E ao fazer isso, você quebrou o ciclo do ataque.
Agora ele precisa decidir. Ou admite que também é assim, ou tenta te atacar por algo que você já assumiu com orgulho. E nesse cenário, ele perde qualquer narrativa. Maquiavel descreveu essa estratégia como entregar o castelo antes que ele seja sitiado. Porque quando você se entrega com honra, o inimigo não tem o que conquistar. Você elimina o campo de batalha, transforma a guerra em território neutro, confronto em aliança inesperada. Mas atenção, a concordância precisa ser genuína. Se for defensiva, soa como sarcasmo. Se for falsa, parece manipulação. Você precisa aceitar de verdade que ser ambicioso, direto ou seletivo não é uma falha. É uma escolha, é uma força. E só quando isso é interno é que sua resposta se torna invencível. Mas há um último teste. O momento onde quase todos falham. O pós-vitória. Você usou as estratégias, silenciou o agressor, tomou o controle, virou o jogo. E então, seu ego levanta a mão. Viu só? Eu estava certo. Agora entendeu? Tentei te avisar. Essas 3 frases destroem tudo. Porque elas não querem resolver, elas querem triunfar, publicamente. E não há vitória mais curta que aquela feita sobre um inimigo humilhado. Maquiavel via isso acontecer nas cortes constantemente. Negociadores brilhantes perdiam o acordo final por não saberem calar a própria superioridade. O verdadeiro príncipe não precisa humilhar. Ele deixa o outro sair com honra. Ele diz: obrigado por me mostrar outra perspectiva. Você trouxe pontos que me fizeram pensar. A conversa foi útil. Agradeço por isso. Isso não é fraqueza, é domínio emocional. É a arte de transformar o vencido em aliado, de fazer com que o outro sinta que participou do resultado, mesmo tendo sido vencido. E assim, ele não te odeia, ele te respeita. Essa é a essência do contra-ataque estratégico. Não derrotar o outro, mas colocá-lo do seu lado sem que ele perceba. Porque a única vitória realmente invencível é aquela onde o outro escolhe te seguir, mesmo depois de ter tentado te destruir. Dominar sem criar inimigos. Vencer sem lutar. Existem vitórias que duram segundos e existem vitórias que constroem impérios. A diferença entre as duas está em como o outro se sente depois que você vence. Um inimigo humilhado nunca esquece, mas um adversário respeitado pode se tornar leal. A batalha verbal, no fundo, é uma disputa de narrativa, e toda narrativa que sobrevive precisa de dignidade. Essa é a última lição do estrategista, não sobre ataque, não sobre defesa, mas sobre memória. O que as pessoas lembram depois que você fala é o que define seu poder. Se elas lembram dor, te evitam. Se lembram humilhação, te combatem. Mas se lembram clareza, firmeza, respeito, te seguem. Maquiavel descreveu em suas cartas o momento em que, ao sair da prisão, teve que reconstruir sua imagem. Ele sabia que ninguém confiaria apenas em suas palavras, então ele não tentou convencer. Tentou criar uma imagem. Escreveu: quando a noite chega, tiro minhas roupas sujas do dia e visto trajes reais. Assim vestido, entro nas cortes dos antigos pensadores. Essa frase mudou tudo. Não era apenas uma descrição, era uma imagem mental, uma metáfora viva. Lorenzo, ao ler, não viu um prisioneiro, viu um homem digno, um conselheiro sábio, um príncipe da mente. E esse é o verdadeiro segredo. As palavras não precisam apenas ser ditas, elas precisam ser vistas. Você está num mundo onde as pessoas não escutam fonemas, elas assistem a filmes mentais enquanto você fala. Seus olhos ouvem mais do que seus ouvidos. Sua mente responde à imagem antes da lógica. Diga, vamos conversar, com um tom suave, e criará um filme de reconciliação. Diga as mesmas palavras com frieza e criará um filme de guerra. Mesma frase, filmes diferentes. E o que isso significa? Que você não precisa apenas argumentar bem. Você precisa moldar a realidade que suas palavras invocam.
o estrategista dominava 3 imagens fundamentais em qualquer confronto. Curiosidade, que cria filmes de inteligência e abertura. Em vez de dizer, você está errado, diga, interessante, nunca pensei por esse ângulo. Parceria, que cria filmes de aliança. Em vez de, você precisa mudar, diga, como podemos resolver isso juntos? E competência, que cria filmes de liderança. Em vez de, acho que, diga, na minha experiência, o que costuma funcionar é... Essas 3 imagens ativam zonas diferentes no cérebro. Elas não só desarmam defesas, como despertam confiança. Não é sobre convencer, é sobre conduzir. E por fim, a arma mais sutil de todas, o reconhecimento estratégico. Todo agressor tem orgulho de algo, e por trás da agressividade existe quase sempre uma insegurança disfarçada. Quem ataca a sua lentidão tem orgulho da sua velocidade. Quem ataca a sua ingenuidade tem orgulho da sua esperteza. Quem ataca o seu ego tem orgulho do próprio. Se você valida essa qualidade, de forma genuína, você desarma o inimigo. Você o tira da posição de ataque e o coloca na posição de explicação. E a explicação é o começo da paz. Durante suas negociações, o filósofo fazia isso com frequência. Era acusado de manipular, de mudar de lado, de ser frio. Ele não negava. Dizia, mudo de lado conforme a conveniência, como qualquer pessoa inteligente faria. Tenho medo, claro, seria tolice não ter. Sou ambicioso, isso me mantém em movimento. E então elogiava o outro. Você é direto, isso é raro hoje em dia. A sua forma de insistir me mostra o quanto você acredita no que diz. Seu olhar revela convicção. Eu respeito isso. Como se ataca alguém que te elogia com sinceridade? Como se mantém uma guerra com alguém que reconhece o seu valor? Você não destrói o inimigo, você o converte. Mas tudo isso pode ser perdido por uma única falha: celebrar sua vitória na frente do derrotado. É nesse momento que o ego trai o gênio. Você venceu, a conversa acabou, o respeito foi construído e então você diz: viu como eu estava certo? Eu tentei te avisar. Agora aprendeu. Essas frases destroem tudo. Transformam a admiração em ressentimento. Transformam acordo em humilhação. Transformam você em inimigo. A sabedoria está em dar ao outro uma saída honrosa. Dizer, você me fez pensar de outro jeito. Foi bom ouvir seu ponto de vista. Obrigado por essa conversa. Não importa se você sabe que venceu. O que importa é que o outro não se sinta vencido. E assim, se vence batalhas sem criar guerras. Assim se impôs respeito, sem levantar a voz. Assim se lidera, sem necessidade de autoridade. O verdadeiro príncipe da palavra não precisa do grito, não precisa da força, não precisa vencer todo mundo. Ele só precisa nunca perder a si mesmo. Agora que você sabe como defender, resistir e dominar, só falta um passo: influenciar antes mesmo de falar. O próximo vídeo revela as 10 técnicas de presença que impõem respeito imediato antes mesmo de qualquer palavra sair da sua boca. Clique agora, porque o poder começa no silêncio.